Olá! Hoje no Cartório Contemporâneo temos nossa retrospectiva de 2022. Esse ano foi um ano marcante para o mundo dos notários e registradores e também para o programa. Eu sou Duda Meirelles e esse é o Cartório Contemporâneo. Vamos lá? Ionara Pacheco de Lacerda Gayoso é formada em Direito pelo Niceub DF, com especialização lato sensu em Direito e em Direito Notarial e Registral. É tabeliando o primeiro ofício de protesto do Distrito Federal. Olá, doutora Ionara, tudo bem com a senhora? Olá, Duda, prazer, uma honra estar aqui. Doutora Ionara, poucos conhecem o cartório de protesto. O que é um protesto? O protesto, ele nasceu para ser uma forma de se provar uma inadimplência ou descumprimento de uma obrigação constante num título de crédito, né, ou num documento de dívida. Mas o mercado, o uso dessa ferramenta pública tão preciosa, tão eficaz, acabou demonstrando que, na verdade, é de fato uma ferramenta pública de recuperação de crédito. Então, é uma forma que qualquer pessoa, qualquer empresa, de que tamanho for essa empresa, pode usufruir desse serviço para recuperar os seus créditos, para cobrar as suas dívidas. Então, no mercado, ele é usado para isso primordialmente. Ele tem vários efeitos jurídicos, por exemplo, interrompe a prescrição dessas dívidas e isso ajuda muito. Ele marca e prova essa inadimplência. Então, assim, tem uma série de efeitos que são, sim, muito importantes, mas na prática, o que o cidadão realmente quer? Ele quer receber a dívida dele, né? E isso, de fato, o protesto entrega. Ele faz isso com maestria, nosso índice de recuperação beira os 60%, né, de recuperação dos títulos encaminhados a protesto, das dívidas encaminhadas a protesto. Como os protestos de títulos têm auxiliado na recuperação de crédito, tanto na iniciativa pública como no setor privado? O protesto tem se provado extremamente útil e eficaz nessa recuperação de crédito. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, em franca pandemia, nós conseguimos recuperar 60% dos títulos encaminhados a protesto por empresas públicas, por particulares. Então, isso significou aí em valor em torno de 13 bi de reais de recuperação dentro dos cartórios de protesto. Imagina, isso tudo poderia estar lá no judiciário até hoje, de forma lenta, morosa. Não, a gente recuperou e recuperou muito rápido. Os títulos públicos também, nos últimos anos, têm sido encaminhados a protesto e é impressionante a diferença que nós fizemos para os cofres públicos. Antes, nas execuções fiscais, o poder público só conseguia recuperar 0,95% dos seus créditos. Nos cartórios de protesto, a média histórica é de 20% de recuperação. Então, isso é realmente muito impactante para a economia do país, né? Em todas as esferas, em todos os cenários que você imagine, essa injeção de capital via recuperação de crédito nos cartórios de protesto. Então, o poder público, por exemplo, em 2020, recuperou 3 bi via protesto, né? E essa média histórica tem se repetido. Em 2021, essa recuperação de títulos públicos chegou a 28%. Agora, nesses primeiros 4 meses de 2022, nós já estamos aí, já temos recuperados já 2 bi. Então, imagina, menos da metade do ano a gente já está em 2 bi, 25% das dívidas encaminhadas a protesto recuperadas. E na iniciativa privada, esses índices são muito mais expressivos, porque aí a gente está tratando de títulos novos, né? Então é mais fácil de cobrar. A crise econômica foi um fator motivador para que mais empresas e órgãos públicos passassem a buscar o protesto como forma de recuperação de crédito e evitando demandas judiciais?
Em 2020, a gente não verificou isso. A gente teve uma queda em 2020 da inadimplência, pasmem, mas é verdade. Então, você teve uma queda na inadimplência de curto prazo, né? Houve um aumento nos índices de inadimplência de longo prazo. E aí houve toda aquela renegociação, as pessoas se compadeceram com o que estava acontecendo com os comerciantes, com as pessoas físicas, renegociaram de forma privada as suas dívidas. Em 2021, essa bolha estoura e as pessoas endividadas, e aí você vê um aumento enorme nesse índice de inadimplência de curto prazo, de médio prazo, e isso obviamente chegou aí no serviço de protesto. Então, a gente teve um acréscimo bastante substancial no encaminhamento de títulos a protesto em 2021. E também no índice de recebimento. A gente teve um aumento do índice de eficiência em 2021, tanto de título privado quanto de título público. O protesto é mais eficaz e célere que um processo de execução fiscal? Por quê? O protesto, de per si, é um procedimento extremamente rápido. A lei previu um procedimento extremamente rápido. Então, o cliente, enfim, o poder público, ou a empresa, ou o cidadão que encaminha seu título a protesto, eu, tabelião, tenho 24 horas para apontar esse título e tenho mais 24 horas para intimar esse devedor, que significa o quê? Eu vou dar notícia a esse devedor de que aquela dívida dele existe e está sendo cobrada. E após essa intimação, e esse encaminhamento, ele tem 3 dias úteis para pagar. Então, é tudo muito rápido, diferente do judiciário. Especialmente com a execução fiscal, elas são extremamente morosas. Aqui no DF, por exemplo, a gente tem notícias por reuniões que nós participamos no tribunal e na procuradoria daqui, na casa de 3.000 execuções fiscais que passaram 3 anos sem conseguir intimar o devedor, o contribuinte, ou seja, sem formar a lide, por 3 anos, imagina. Então, assim, é muito mais morosa. E o que se sabe, o que se tem aí de experiência é que quanto mais lento o procedimento, quanto mais se demora para fazer essa cobrança, menor a sua chance de recebimento. Porque esse devedor já mudou, você está com o endereço dele desatualizado, ele sabe que daqui a pouco esse nome vai estar limpo nos birôs de crédito. Então, assim, tem já uma máquina aí pronta para trabalhar em prol dos devedores e que, sem dúvida, a agilidade, a celeridade do credor em cobrar suas dívidas impacta substancialmente no êxito ou não dele nessa recuperação.
Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que a população em geral não está acostumada. Afinal, esse é um programa de abrangência nacional na TV aberta. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. O testamento é o documento que define o destino dos bens de uma pessoa após o seu falecimento. O testador indica como quer que seu inventário seja feito. Para os que possuem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge, o testamento só pode versar sobre 50% do seu patrimônio, devendo o restante seguir a forma prevista em lei. Realizamos uma reportagem especial sobre o impacto da pandemia sobre divórcios e casamentos. Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil mostra que só em 2021 foram realizados 77.112 divórcios consensuais. A pandemia do coronavírus, que impôs o isolamento social e a quarentena, foi a grande responsável pelo aumento no número de divórcios, o maior da série histórica registrado desde 2007. Já em 2020, o primeiro ano da crise sanitária global, o Brasil registrou 76.846 dissoluções matrimoniais, 266 a menos do que no ano passado. O aumento dos divórcios coincide também com a autorização nacional para que os atos notariais de escrituras e procurações possam ser feitos de forma remota pelos cartórios. O provimento 100 do CNJ, ele permite que sejam feitos os atos notariais eletrônicos. Dessa forma, a gente consegue promover para a população que eles assinem escrituras e procurações de forma digital. Para que isso aconteça, o cidadão precisa comparecer em algum cartório de notas que pratique esse serviço, acompanhado do documento de identificação, certidão de estado civil, comprovante de residência e um celular com o aplicativo e-notariado já baixado. Nós fazemos o cadastro e o certificado digital ele fica vinculado ao celular do cidadão. Com esse certificado já concluído no celular dele, ele pode mandar documentação via e-mail ou WhatsApp, pode ser por foto ou PDF, como ficar mais fácil. Nós recebemos, analisamos, elaboramos uma minuta, de divórcio ou do ato que ele queira praticar, disponibilizamos para conferência via e-mail e após o de acordo das partes, nós digitalizamos e postamos dentro da plataforma e-notariado essa escritura para assinatura. O cidadão ele recebe um link via e-mail, onde ele pode acessar e assinar pelo computador esse documento, ou ele pode acessar também a plataforma dentro do celular dele e fazer a assinatura. Após essa assinatura, nós fazemos uma videoconferência, que é conduzida pelo tabelião do cartório, para confirmação de que o cidadão tem ciência do teor do documento que ele assinou e que ele confirma também a assinatura digital que foi realizada. Se por um lado a pandemia foi a grande responsável pelo aumento no número de divórcios, por outro, a flexibilização nas regras de isolamento trouxe esperança para os casais que gostariam de se casar de forma presencial. Desde que vocês imaginaram realizar uma cerimônia formal de casamento, vocês tiveram medo de não conseguir fazer isso de forma presencial por conta da pandemia? Como que foi esse planejamento? Na verdade, foi uma decisão breve da nossa parte, Nós não tivemos tanto tempo para pensar no casamento, nós decidimos e casamos. Então, todas as informações já foram dadas quando nós chegamos ao cartório, para poder dar entrada no processo, e aí eles nos informaram que a gente poderia fazer a cerimônia presencialmente. Então, eu acredito que não existiu esse receio. Aguardamos, a partir do momento que a gente agendou, Então foi um mês aí de espera para poder a gente conseguir, finalizar o nosso casamento e chegar nesse momento de hoje. Assim, por mais que tenha sido, mais ou menos o período de espera para poder chegar no momento de hoje, nós estávamos um pouco ansiosos para chegar nessa data, amor? Isso.
E para finalizar, qual o recado que vocês deixam para casais que também têm a intenção de realizar uma cerimônia formal de casamento em cartórios e se unir? Bom, acredito que seja a organização, pegar todas as informações, mas vale muito a pena. A gente está muito feliz. A pandemia nos trouxe, assim, de uma certa forma, as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar, preocupadas com a estabilidade e procurando formalizar, oficializar o casamento. Eu tenho exemplos aqui de famílias de casais que já estão com 30, 35 anos de casamento, vieram aqui celebrar o casamento com os filhos, com netos, inclusive, participando também. E eu até fiz a pergunta, qual é o motivo? Olha, doutor, a gente pensou muito, como exemplo, os filhos, a gente está mais sensível ao nosso bem-estar e resolvemos, então, oficializar o nosso casamento e escolhemos o senhor. Foi com muito prazer, então vamos oficializar e celebrar o amor e a história de vida de vocês. Assim, as pessoas estão mais humanas, mais abertas, preocupando com mais em si. Exatamente fruto da pandemia que a gente tem observado. Eu digo a vocês que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu conheci essa abençoada na igreja, estava orando quando Deus me mostrou e eu pedi para Deus. Falei, se for do propósito do Senhor, eu me casarei com ela. Eu pedi ela em casamento, ela aceitou e hoje nós estamos formalizando a nossa união. E o recado que eu deixo para vocês é o seguinte, não tenham medo, se unam mesmo, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje eu queria falar um pouquinho do aumento do número de divórcios na pandemia. A gente bem sabe que vários aspectos, como culturais, sociais, financeiros, de rotina, de habilidades, eles vão ter grande relevância nesse momento. Antes da pandemia, nós vivíamos espaços individuais, muitas vezes com os nossos hobbies, nossas rotinas, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossos estudos, cursos, dentre outros espaços também de lazer que nós costumávamos conviver. Com a pandemia, a gente começa um primeiro movimento onde a gente não sabe ao certo como vai ser daqui para frente. Com medo e paralisado, a gente começa a repensar como é que vai ser nossas rotinas, nosso dia a dia, e a partir de como e quando nós vamos fazer aquilo que nos é satisfatório. Aí você imagina, se antes nós tínhamos um trabalho, uma empresa, um local que tinha uma estrutura para que a gente pudesse executar as nossas funções, temperatura, tecnologia, pessoas que falam a mesma língua e que sabem o que é o seu trabalho, muitas vezes 40, 44 horas semanais. Havia quem quase não convivesse com seu parceiro, com sua parceira, com seu companheiro, com sua companheira. Havia também aqueles que muito viajavam, palestras, cursos, aulas e uma infinidade de outras funções que eram agregadas ao dia a dia e fazia com que, com isso, tivéssemos uma convivência diferenciada. No entanto, com a chegada da pandemia, a gente percebeu que as nossas diversas funções tiveram que caber em um lugar só. Muitas vezes 45, 50 metros, 60, alguns privilegiados com 150, 200, 300, que bom aqueles que tinham casa, espaço verde, que pena para aqueles que não conseguiam dentro de um espaço tão pequeno exercer seus vários papéis exigidos. Então nós começamos a disputar por espaço tecnológico, espaço de descanso, espaço de ruído, muitas vezes temperatura. E aquilo que a gente não imaginava que pudesse acontecer, porque no fundo havia aquele desejo de se trabalhar em casa, até que a gente percebeu que trabalhar em casa tinha um custo alto. O custo da convivência, o custo da falta de estrutura, o custo do ambiente, o custo da energia. O trabalho entrou dentro de casa e a casa entrou dentro do trabalho. As atividades físicas foram para dentro de casa e a casa foi para dentro da atividade física. E assim foi com o nosso lazer, e assim foi com os nossos hobbies, e assim foi com aquilo que nós queríamos fazer enquanto havia pandemia.
cada um se virando da forma que fosse possível. Agora imagina, se antes eu saía, tomava banho, me arrumava, ia para o trabalho, movimentava, via o dia, via o sol, via a natureza, convivia com outros, criava vínculos, criava relações. Nós somos seres relacionais, por isso vivemos em bando. E aí começamos a viver restritos, alguns cada vez mais sozinhos, outros em grupos menores. Começamos a sentir saudades daqueles que conviviam com a gente dia a dia. E a pandemia, que se transformou, que modificou, mas não passou, trouxe o desafio da convivência. E aqueles casais que não se viam tanto, agora tinham que dividir o mesmo espaço, com todas as suas outras funções. Se a gente pensar, o que fez o número de divórcios aumentar na pandemia, será se a gente poderia dizer que é o espaço, a estrutura, as diversas funções, os diversos papéis, os diversos personagens? Quando a gente fala sobre esse tema, a gente poderia trazer algumas afirmações. Mas mais do que afirmações, a gente traz perguntas de aprendendo agora sobre os nossos espaços internos, porque de alguma forma nós tivemos e fomos obrigados a viver nesse espaço. Quais são nossas novas escolhas? E dentro delas surgiram as variáveis das escolhas divórcio. Se a gente for pensar o porquê que o número de casamentos aumentou, talvez divórcios da família, divórcios do convívio de relações com outros, nós estamos sempre nos relacionando. A verdade é que quanto mais convivemos, mais entendemos como o outro é, como a necessidade do outro é, como o espaço do outro é. E a pandemia não podia ser diferente. Se nós antes sabíamos o que era um convívio em meio aqui, agora nós temos certeza do que é conviver diariamente. Então, fico pensando e, na verdade, me perguntando, se foi na rotina do acordar, das suas atividades, da vida social, dos lugares onde deixamos de ir, por onde deixamos de caminhar, dos almoços que deixamos de ir, das estruturas que deixamos de aproveitar, dos vários locais que provocam em nós imagens, cheiros, sensações de bem-estar, sensações de potência. Agora, com a interferência da pandemia, trazendo para a gente uma restrição da experiência, muitas vezes ao vivo em cores, mas a quem usou outros recursos e buscou no mundo online também se abastecer dessas nutrições. A pandemia, não sei se vai passar, não sei se a nova forma de viver vai ser a que algum dia já vivemos, ou se teremos que nos reinventar. Acho que agora fica para a gente a pergunta de como nós queremos viver. Se antes o nosso objetivo era o ter, agora, mais do que nunca, o ser. E nesse ser, como eu quero estar? O Dr. Hércules, tabelião titular no cartório do Primeiro Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal, gentilmente conversou com a gente sobre inovações dentro dos cartórios. Vamos conferir? Olá, Dr. Hércules, seja bem-vindo ao programa Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda Meirelles. Uma alegria estar aqui com você. Quais são as principais inovações dentro da atividade notarial e de registro? Olha, com a pandemia, várias inovações surgiram. Por exemplo, para os serviços notariais, nós temos agora a possibilidade de lavrar escrituras, procurações, testamentos à distância. As pessoas não precisam mais se dirigir ao cartório para assinar documentos, para manifestar vontade. É possível fazer isso com o certificado digital e também com uma videoconferência. Isso no tabelionato de notas. Mas no ofício de registro de imóveis, as pessoas podem apresentar títulos, podem acompanhar a tramitação do título remotamente. É interessante também que para registro de pessoas jurídicas, as atas podem ser feitas
de forma à distância, né, por meio da tecnologia, de uma reunião em videoconferência, e essas atas podem ser levadas a registro por arquivos que chegam aos ofícios de registro civil das pessoas jurídicas e são normalmente registradas. Também a possibilidade de casamentos no registro civil das pessoas naturais, casamentos feitos à distância também. Houve todo um salto para o futuro e um futuro que se fez presente com a pandemia. Os serviços notariais e de registro, tabelionatos de protesto, recebendo os cancelamentos de protesto também à distância e os próprios títulos que já vinham sendo distribuídos, títulos eletrônicos que são devidamente protocolizados e geram as intimações. Então, há uma série de inovações. E todas essas inovações mantêm a segurança do serviço prestado por notários e registradores do Brasil. E como tem sido a reação das pessoas nessa modernização dos cartórios? Há uma boa surpresa das pessoas em relação a esse poder de reação dos serviços notariais e de registro com o uso intensivo da tecnologia. As pessoas ficam maravilhadas com a possibilidade de, mantendo a segurança em suas casas, conseguirem praticar atos que são essenciais para o dia a dia. Por exemplo, alguém que queira transferir um veículo e queira ir a um cartório para algum tipo de reconhecimento de firma, outorgar poderes numa procuração, também registrar um nascimento, registrar um casamento, isso tudo é essencial para o cidadão e é interessante verificar como há uma surpresa positiva de que a segurança é mantida e com o conforto da prática de atos com o certificado digital de forma remota. Doutor Hércules, a pandemia ajudou a pensar novas formas de inovação e soluções de problemas de uma forma mais tecnológica? Olha, Duda, certamente a pandemia foi um convite à criatividade das instituições, das entidades que congregam notários e registradores. Ora, o comum era que as pessoas fossem às unidades de serviço para que recebessem os serviços prestados. Com a pandemia e a restrição de circulação das pessoas, os cartórios precisaram se reinventar. E essa reinvenção foi feita de uma forma muito rápida e com muita segurança. Portanto, houve até alteração legislativa quanto à possibilidade de que as atas de assembleias que autorizavam sucessão administrativa num condomínio, numa associação, que essas atas pudessem ser feitas de forma remota ou com assembleias virtuais. E o registro de imóveis que teve que recepcionar títulos eletrônicos e também expedir documentos de uma forma mais rápida e também no ambiente eletrônico, tabelionatos de notas, tabelionatos de protesto, registro de títulos e documentos, também recebendo os documentos dessa forma. Houve, então, por parte da pandemia, um estímulo a essa inovação. E a tecnologia é fundamental para que os serviços possam funcionar. Notários e registradores, eles atuam na prevenção de conflitos e eles dão autenticidade, validade e eficácia aos atos jurídicos. Portanto, as manifestações de vontade, elas precisam ser estabilizadas. Para que eu possa identificar a autoria de uma manifestação de vontade, a tecnologia vai me ajudar dizendo: certificado digital com criptografia assimétrica é uma boa solução. Para que eu possa também certificar que aquele arquivo eletrônico não será alterado, adulterado, é preciso que eu cuide da integridade daquele arquivo. Ora, se eu altero algum trecho de um arquivo que foi assinado eletronicamente, o hash, a identidade daquele arquivo já vai ser alterada. Então, a tecnologia ajuda a certificar a autoria e integridade dos documentos eletrônicos. E esses documentos eletrônicos nada mais são do que um substituto funcional do documento papelizado. E isso, com a pandemia, foi incrementado e rapidamente notários e registradores, com o apoio normativo do Conselho Nacional de Justiça e das respectivas corregedorias locais, puderam
aprimorar esse serviço de forma eletrônica e hoje posso dizer que a tendência é de uma profusão, de um aumento na prática de atos eletrônicos no país. E continuando a falar sobre a pandemia, como que ficou a questão dos casamentos e divórcios? Aumentou ou diminuiu esse número? Interessante. O que eu posso dizer é que, neste ano, na unidade de serviço em que eu atuo, houve um aumento da quantidade de casamentos. Talvez possa ter havido um represamento no ano anterior, mas o certo é que 2021, nesta unidade de serviço, aqui no Distrito Federal, há um incremento, um aumento da quantidade de casamentos. Com relação às escrituras de divórcio, dúvida nenhuma, houve um aumento na quantidade de pedidos de lavratura de escrituras de divórcio. Eu posso tributar isso à facilidade hoje de uma assinatura em uma escritura. Os divorciandos e o advogado ou a advogada dos divorciandos podem assinar de casa ou do escritório as escrituras e depois da assinatura é feita uma videoconferência notarial, mas o certo é que com relação a 2021 houve um aumento da quantidade de casamentos e sim um aumento representativo da quantidade de escrituras de divórcio no país. E como que a população se beneficia dos serviços eletrônicos e da plataforma e-notariado? De diversas formas, a população brasileira consegue se beneficiar dessa plataforma de serviços notariais. Uma pessoa que não queira se expor, então esteja respeitando restrição de circulação, ela pode interagir com o seu tabelião de confiança, solicitar a lavratura de um ato e assinar este ato, fazer videoconferência de sua casa. Há muita conveniência nesse aspecto, porque é a praticidade de não precisar se deslocar, não haverá custos com estacionamento ou com deslocamento e a segurança é a mesma. E os destinatários desses documentos eletrônicos podem receber tanto um documento devidamente assinado que será validado na plataforma e-notariado, como também o próprio tabelionato pode papelizar, instrumentalizar, materializar aquele ato que foi praticado de forma eletrônica. É dizer, a pessoa precisa de uma procuração para que alguém a represente no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e a pessoa não vem, o idoso não vem ao cartório, mas o procurador dele, depois de o idoso já outorgar poderes, o procurador vem ao cartório, pede a materialização da procuração e sai com uma procuração papelizada. Poderia sair também com um arquivo eletrônico que seria normalmente válido e produziria normais efeitos. Portanto, eu posso dizer que a população se beneficia muito com igual segurança na prestação de serviço, com a praticidade de o documento poder trafegar de forma rápida pelo país. Se alguém está no Distrito Federal, mas quer outorgar poderes para uma pessoa vender um veículo automotor que seja emplacado em Santa Catarina, basta vir aqui ou fazer uma procuração remota. Essa procuração é desmaterializada, enviada para o procurador lá em Santa Catarina e imediatamente é possível usar esta procuração para a transferência de titularidade de um veículo automotor, por exemplo, mas eu poderia dar exemplo de imóveis, outros vários. Pois bem, a população brasileira ela está bem servida de serviços eletrônicos notariais e registrais. Doutor Hércules, e quais seriam os principais desafios dos cartórios nos próximos anos? Excelente pergunta. Com relação a desafios, notários e registradores buscam garantir segurança, eficácia, validade dos atos. É preciso que a gente robusteça o acesso a bases públicas de identificação de pessoas. Hoje, nós temos um cadastro único dos clientes do notariado, o que é muito bom. Os tabeliães do Brasil carregam informações nesta base. Isso em relação à identificação de pessoas. Quanto a registro imobiliário, essa integração pelo Operador Nacional de Registro, o ONR, a integração de tabeliães de protesto numa Central Nacional de Protesto, a SEMPROD.
temos uma Central Nacional de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas. Essa integração ela é fundamental. E também temos a Central Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais. Hoje, alguém que queira uma certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito, não precisa sair de casa para conseguir essa certidão. Pode solicitar por meio do registrocivil.org.br. Mas é certo que há desafios quanto à integração, há uma capilaridade assim, formidável, né, de mais de 12 mil unidades de serviço no Brasil. É preciso integrar, e isso já vem ocorrendo a passos largos nas várias atribuições dos serviços notariais e de registro. É preciso também robustecer essa integração com bases públicas. Por exemplo, o que eu disse, o cadastro de clientes do notariado, hoje a pessoa que chega sem um documento de identidade em um cartório, é possível que o tabelião a identifique com a biometria facial. Tira uma foto, verifica na base do Denatran, essa base ela é processada pelo SERPRO, então há a possibilidade de identificar uma pessoa por sua biometria facial. E daí, esse batimento de informações é tudo muito rápido e seguro. O que eu posso dizer quanto aos desafios são formas de racionalização de procedimentos, de maior apoio de notários e registradores ao Poder Judiciário, por exemplo, tramita a questão do agente de cumprimento de execução. É possível que o Judiciário use cada vez mais serviços notariais e de registro para segurança, eficiência, eficácia e validade dos atos jurídicos. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que a população em geral não está acostumada. Afinal, esse é um programa de abrangência nacional na TV aberta. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. O inventário é um procedimento jurídico que tem como objetivo transferir a propriedade de um ente falecido para os herdeiros. O processo também pode ser aberto por credores de possíveis dívidas deixadas em vida, como uma forma de buscar o patrimônio do falecido para quitação. Mostramos também como são feitos os papéis especiais dos documentos dos cartórios. Paulo, o senhor pode demonstrar para a gente os principais itens de segurança de uma certidão? Claro, todo prazer. A padronização, ela permitiu que você colocasse vários itens de segurança nesse documento, ok? Os principais que eu vou detalhar para vocês. É um papel marca d'água específico de cada fabricante, de cada credenciado a fornecer esse produto, ou seja, uma empresa 1, 2, 3, que a gente chama de gráficas, né? Tem a marca d'água dela. O que é a marca d'água? É um papel tratado, desenvolvido e produzido de acordo com a logomarca e composição necessária para fazer aquele registro daquela gráfica. Então, normalmente ele contém uma logomarca da empresa, número de fibras coloridas distribuída por toda a extensão, controladas pelo fabricante, que é o mesmo fabricante que faz o papel das notas de real, para vocês terem uma ideia da complexidade desse material, que o falsário não tem muito acesso. Diria zero, né? A gente fala não tem muito acesso, porque às vezes ele pega um documento e adultera de outra forma. Muito bem. Tendo essa marca d'água, identifica a gráfica. Recursos gráficos. Lembra que eu falei para vocês dos pilares? Papel, está aqui, falei para vocês. Recursos gráficos é a trama desenvolvida, que ele tem microtextos em sua extensão. Se você pegar esse traço azulado aqui, azul, que faz um quadrado, um retângulo no material, ele tem aqui um texto escrito: nascimento, casamento e óbito. Sobre a trama numismática, é um fundo trabalhado com recursos gráficos específicos, com softwares específicos para isso, que você desenvolve uma arte personalizada com determinada angulação para formar esse desenho, que ele não sai num scanner ou numa reimpressão, por exemplo, uma inkjet ou uma outra impressora que o falsário venha a querer usar, né? Então falamos do outro pilar, que seria as artes gráficas. Outra situação, essa tinta é uma tinta multireativa. Ela tem aqui um fundo invisível, ultravioleta, que se você colocar uma lâmpada ultravioleta, que nós chamamos para a identificação desses documentos, nos quais tem as notas de real, temos o RG, temos a CNH. Se você colocar aqui sobre esse documento, estará escrito em vermelho autêntico / original.
Perfeito? Você não o vê a olho nu, colocou esta lâmpada com determinada frequência de radiação de luz, ela vai reagir àquela tinta. Temos também a holografia, que é o outro pilar. A holografia, ela é uma holografia para cada um que está autorizado, que tem a logomarca dele em 3D, com nanotextos, microtextos que identificam que aquela holografia é daquela empresa. Essa holografia não está no mercado, está só para aquela empresa. Outra situação de uma tinta multirreativa, voltando aqui a outros pilares. Se você tentar adulterar alguma coisa desse documento, se você passar aqui, por exemplo, o hipoclorito, que o pessoal chama de cândida, quero alterar o nome aqui do Paulo, por exemplo. Na hora que ele tentar adulterar esse nome, tem uma tinta invisível que vai aparecer nulo. Ele já danificou o documento. Ele não consegue reproduzir de forma que ele precisa para dar um golpe a alguém ou para adulterar alguma coisa. Outra situação interessante aqui para vocês, né? Que todo esse papel ele é controlado por uma série. Cada gráfica tem uma série que identifica que foi produzido nela, mais a numeração de controle. Se um cartório comprar de uma empresa A, B ou C, por exemplo, essa empresa ela tem o controle pela série e a numeração de controle de cada lote entregue para esse cartório. É mencionada na nota fiscal, que é um documento fiscal legal para todas as operações, e ele identifica que aquela série XY, por exemplo, mais a numeração sequencial, foi entregue para o cartório 1, naquela data, através daquela nota. Então, se acontecer de repente causar uma dúvida se foi emitido naquele cartório, essas gráficas homologadas têm esse controle para quem entregaram cada folha. Ok? Outra situação que eu acho que é interessante, a certificação FSC no verso. Ela tem aqui. A FSC, ela controla todos os processos da matéria-prima. Eu compro de uma empresa credenciada, que tem os controles específicos, utilizo a matéria-prima, por exemplo, usei 95% para fazer o papel, 5% foi desperdiçado entre acerto de máquina, desperdício que você acaba causando no processo produtivo. Fragmenta-se, devolve para a empresa fragmentado, né, triturado, para que não seja reaproveitado no mercado, volta para quem forneceu o papel. Então, ou seja, o FSC ele ajuda a controlar também este processo. Outra situação é que também existe nessa trama gráfica aqui algumas falhas técnicas, que as gráficas somente elas sabem onde elas estão. Isso não pode ser detalhado, porque se houver alguma falsificação no mercado, a gráfica identificará, não, realmente esta é minha arte, porque ela tem essa falha técnica. Ou não, alguém reproduziu de alguma forma muito parecida na arte gráfica, mas o papel não é meu. A gráfica também já se defende em um dos pilares. Ele desenvolveu a arte, o falsário fez já não é igual porque tem a falha técnica que ele não vai conseguir localizar. E além disso ele faz a defesa que o papel não é dele, a holografia não é dele e a série também pode não ser a dele. Porque às vezes o falsário não tem noção que, por exemplo, a série XY foi entregue para um cartório, onde ele deu aquele golpe. E, de repente o cartório está comprando de uma outra empresa, que é a série PZ, por exemplo. Então você também identifica a gráfica através dessa situação. Uma coisa importante que eu preciso falar. Este papel, por ele ser um papel específico de segurança, ele também tem uma camada de proteção que se chama Laser Guard. Essa camada ela é própria para receber a impressão laser e inkjet. Se alguém tentar adulterar esses documentos, esses textos impressos, esses valores impressos, esse papel ele reage. Ele acaba borrando o material de tal maneira que ele não pode reutilizar para outra situação, porque o papel ele é tratado para facilitar a impressão e evitar a remoção. Mudamos nosso cenário e estreamos com o Dr. Rafael Favetti. O convidado de hoje é o Dr. Rafael Favetti. Advogado e cientista político, ele foi assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal, consultor jurídico do Ministério da Justiça e secretário executivo da pasta, chegando a assumir interinamente o cargo de ministro. Foi presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. Chefiou a Delegação Brasileira de Observadores em Segurança Pública na visita do Papa a Londres em 2010 e do Observatório do Modelo de Gestão na Segurança da Copa do Mundo do mesmo ano na África do Sul. Ele vai falar conosco um pouco sobre sua experiência com segurança pública e a importância dos cartórios. Como vai, doutor Rafael?
Tudo bem, agradeço demais o convite de estar aqui com vocês. Dr. Rafael, para o senhor, qual a importância dos cartórios para a sociedade? Os cartórios, eles têm duas coisas essenciais. A primeira delas é capilaridade. Isso é, num Brasil tão grande, tão extenso, os cartórios e o sistema de serviços extrajudiciais estão no Brasil inteiro. Essa é a primeira importância. E a segunda importância, eles oferecem segurança jurídica aos cidadãos. Isso é, quando você vai a um cartório para fazer uma compra e venda, etc., o cartório é quem atesta que aquela pessoa que está vendendo ou que está comprando, etc., realmente é o dono daquela situação. Portanto, os cartórios oferecem ao cidadão essa garantia, esse selo, essa verdade sobre os atos. Portanto, podemos dizer que os cartórios são o primeiro para-choque da cidadania. O senhor chefiou a delegação brasileira de observadores em segurança pública em visita do Papa a Londres e na Copa do Mundo de 2010. O senhor poderia contar para a gente um pouco dessa experiência? Os problemas sobre segurança pública e terrorismo, eles acompanham a humanidade desde a década de 70, com muito mais velocidade, em virtude dos problemas que surgiram no pós-guerra. Em 2010, a New Scotland Yard, que é a Polícia Federal da Inglaterra, resolveu mudar o padrão de segurança pública. Eles resolveram criar um modelo em que não é fundado em cima de uma polícia. Exemplo como nós temos no Brasil, polícia militar, polícia civil e etc. Mas um modelo que eles chamam de ouro, prata e bronze, e resolveram testar esse modelo, que era um modelo para as Olimpíadas de 2012, em 2010, na visita do Papa. E foi a primeira vez, desde o século XVI, você não era nascido, mas desde o século XVI, que o Papa visitou a Inglaterra, não somente como chefe de Estado, mas também como chefe de uma religião. Então, era muita expectativa da New Scotland Yard para que aquele modelo desse certo. E, aliás, foi um modelo usado posteriormente para a Inglaterra como modelo básico de segurança pública. Infelizmente, no Brasil, nós não adotamos esse modelo, até porque nós não temos um modelo pretérito a ele, que é o modelo chamado de Fusion Center de Comando e Controle. Ainda estamos no Brasil numa discussão da década de 30 sobre polícia judiciária, polícia ostensiva. Em outras palavras, nós estamos uns 100 anos atrasados. O senhor foi presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Distrito Federal. Como era? O senhor vê relação entre segurança jurídica e segurança pública? É preciso dizer que as OABs do Brasil, elas têm uma comissão permanente, que é a Comissão de Direito Penal, e também as comissões dedicadas aos presos. Mas pouco se fala de comissões de segurança pública, isso não é comum. As comissões de segurança pública visam oferecer ao Estado um pensar diferente. Claro, um pensar com olhos da advocacia, mas um pensar diferente sobre o problema de segurança pública. E é óbvio que segurança pública tem bastante a ver com segurança jurídica, porque ao final e ao cabo, o que a gente está falando é de sentimentos das pessoas. Isso é, o que é importante para você agora? Importante para você agora é que seu carro não esteja sendo furtado, que seus filhos estejam indo para o colégio e não sendo molestados, essas coisas todas. O que é importante para uma moça que pega ônibus? Ela não ser molestada. O que é importante para um rapaz que pega ônibus? O celular não ser furtado. Então, são essas pequenas coisas que, imagina os 230 milhões de brasileiros com a mesma preocupação todo dia, o tempo inteiro. Você acaba criando um custo transacional até para a economia. Logo, a segurança como um todo, e a segurança pública e depois a segurança jurídica, oferecem um certo tipo de tranquilidade ao cidadão, ok? Para ele pensar na cauda do tempo e se projetar na cauda do tempo para ter o seu arquétipo de futuro. Em outras palavras, você já ouviu falar nisso, como empreendedorismo e essas coisas todas. Só que tudo isso tem uma base. A base é justamente esse sentimento de confiança que você tem no futuro. A religião chama isso de fé.
Atualmente o senhor desenvolve pesquisa na área de mito jurídico. O que é um mito jurídico? Super interessante a sua pergunta. Mito jurídico é um conceito que eu estou tentando construir, derivado de um conceito de mito político, aliás, de um pensador francês chamado Georges Sorel. A ideia básica é que o Estado de Direito, ok? Ele é uma planificação da nossa razão, né? O que é a Constituição? O que são as leis? Por que a gente vai ao cartório? Certo? Tudo isso deriva da nossa razão. Nós tentamos racionalmente colocar alguma coisa no papel, etc., que nos dê segurança e por aí vai. Logo, a base do Estado, a base do direito é a razão. Ok? Só para você ter uma ideia, o processo penal, por exemplo, no século XV, era assim: se você me acusa de alguma coisa, de ter furtado alguma coisa na sua casa, eu e você iríamos abraçar um caldeirão quente. Aquele que gritasse mais alto era o culpado, né? Isso não é racional. Então, a humanidade ela vem se desenvolvendo para que as formas jurídicas, e aí a importância dos cartórios, para que as formas jurídicas sejam racionais. Ok? O que eu pesquiso é que ainda há um espaço, mínimo que seja, há um feixe dentro do que nós chamamos de dogmática jurídica, há um feixe em que a razão não consegue atingir. E esse feixe ele é dominado pelas emoções. Então, por exemplo, eu torço para um time chamado Coritiba Futebol Clube, que, aliás, é o time do presidente da CNR, o Dr. Rogério Bacelar. O rival do meu time chama-se Atlético Paranaense. É um amontoado que existe lá no Paraná, que a gente fala carinhosamente um amontoado, no bom sentido, porque ele é meu rival. Veja, se eu chegar para você e falar assim, você é um atleticano, eu estou depositando emoção aqui, ok? Essa qualidade emotiva, certo? Que vale para um jogo de futebol, que vale para a mesa de bar, que vale para brincadeira, como nós fizemos aqui, ela não vale para o direito, ela não vale para o cartório, ela não vale para o Estado, ok? Então, o que eu pesquiso há feixes, há lacunas dentro do Estado, dentro do direito, dentro da razão, em que esses sentimentos eles surgem, né? Todo cartorário que está nos vendo agora e todo cidadão que está nos vendo agora sabe que às vezes nós tentamos levar essa parte emotiva para dentro do cartório, para dentro de um contrato, para o direito. E qual é a tarefa do direito, qual é a tarefa do cartorário? É tentar tirar essa emoção para ficar com a razão. Essa é o grande tema que eu pesquiso hoje. E isso foi apenas metade do ano. Não perca nosso próximo programa de retrospectiva aqui na TV Justiça, quinta-feira, 19 horas. Mais um ciclo se encerra e a CNR agradece a todos que nos acompanharam e somaram nessa trajetória. Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da classe notarial e de registro no Brasil. E desejamos que em 2023 continuemos juntos, tornando essa missão uma realidade. Desejamos a todos um feliz e próspero ano novo.